De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do Vinícius. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez o espaço aberto para a gente. Também na companhia da Júlia. Júlia, obrigado pela participação com a gente. Bom dia, obrigado a vocês. Bom, Vinícius, vamos relembrar um pouquinho, né? Como é que começou aí o projeto Eu Ajudo? Eu Ajudo começou há 17 anos atrás. A gente estava num grupo de amigos e a gente resolveu fazer uma boa ação para a cidade. E de lá para cá ficou desse tamanho, ficou atingindo mais ou menos, em média, umas 4.000 crianças. E Júlia, quando é que você começou a participar? Como é que surgiu o interesse de ajudar aí o projeto? A campanha já é a 17ª edição, né? Faz 8 anos que eu estou participando. A gente começou mesmo pelas amizades, começou do nada. Aí foi dando vontade de participar e agora a gente está aí. E a gente percebe muito isso, né? Que tem essa questão do grupo de amigos mesmo, que vai se fortalecendo, outras pessoas surgindo e criando essa corrente do bem aí. Vinícius, no primeiro ano, né, quando começou, qual foi a movimentação, quanto vocês conseguiram arrecadar? No primeiro ano a gente foi coisa de 300 brinquedos. Aí a gente dobrou no segundo e assim foi crescendo. A gente atendia 2 bairros, hoje a gente está com a maioria dos bairros carentes da cidade. Perfeito. Qual foi o auge, assim? Vocês têm um teto de maior arrecadação? Teve um ano, sim, que a gente chegou a 2 caminhões de brinquedos. Isso já faz uns 7 anos atrás, 6, se eu não me engano. Perfeito. E sempre nesse perfil, né, da doação e de fazer lá o pedágio na área central. Isso, na verdade a gente fala que assim, a gente é só um instrumento da doação das pessoas, porque a gente tá só levando aquela doação que a pessoa fez no pedágio, a gente transforma em brinquedo e repassa para as crianças carentes. Cláudia, Renato e Rogério com a mesma pergunta, né? Como colaborar, onde fazer doação de brinquedos ou de recursos? A gente está ali na esquina da Leandro Cavalcante com o Coronel Joaquim Rosa, pode fazer ali, a gente está todo dia das 7 da noite até as 22, ou pode ser pelo telefone 99184-8634, que a gente vai buscar o brinquedo. Até que horário, mais ou menos, até que dia, mais ou menos? A gente vai estar coletando brinquedo até no dia 22, que é na sexta-feira, que aí a gente consegue ainda embalar, fazer a organização aí para entrega, né? Uma coisa importante também para avisar é que vocês não passam nas casas e nos bairros pedindo doações, etc. Só nesse ponto. A gente não passa nas casas, nos bairros, a gente não liga, a gente só faz a coleta ali na Leandro Cavalcante, na área de recursos, brinquedos, novos, usados, ou me ligando a gente busca, senão a gente não faz essa... Porque já teve essa questão, né? De gente que outros anos se passaram pela equipe tentando... Já aconteceu algumas vezes, as pessoas passaram por alguém da equipe para poder pegar os brinquedos ou o recurso. Então, ligadinhos nisso aí, tá certo? A doação é só feita ali na Leandro Cavalcante até o dia 22, sempre das 19 às 22 horas, com o pessoal da equipe devidamente identificado. Fábio, perguntando a respeito dos bairros, né? Vocês já têm definidos. Vocês nunca avisam muito também por uma questão logística também e porque muitas vezes a gente via isso, né? Crianças ou pessoas que não são do bairro irem para lá para tentarem ser contemplados ali. A gente já tem um trajeto definido, ainda a gente não tem um horário que vai sair, a gente não divulga os bairros nem o horário que vai estar em cada bairro, até mesmo para evitar tumulto e acontece assim, de pessoas que não precisam de ir lá e querer pegar 2 vezes, 3 vezes, e a gente tem um controle até, às vezes a mãe coloca a criança para pegar 2 vezes, a gente tem um controle, a gente já tem uma forma de controlar isso, para evitar a criança do outro bairro ficar sem. A Isabel questionando aqui, quantos vocês estão na equipe hoje em dia? Varia de ano para ano, Júlia, como é que tem funcionado aí? A gente tem 10 pessoas, né? Já são 10 pessoas esse ano, já teve anos com mais pessoas, deu uma boa caída, mas ainda a gente está em 10. Esse ano está numa faixa já de uns 5.000 brinquedos.
mais ou menos. A gente está tentando arrecadar. Gabriel Braga, parabenizando toda a equipe, né? Diz que faz 7 anos aí que está no apoio e que podem contar sempre com ele. O Gabriel Braga, a gente tem que agradecer, que é o nosso Papai Noel. Quando se pensa, né, nessa questão de fazer essa movimentação, esse ano, é a pergunta da Michele aqui, né, com esse período de crise, de maior dificuldade, vocês estão encontrando maior dificuldade aí em conseguir doações? A gente está com grande dificuldade, a gente entende a crise, a nossa meta é 5 mil brinquedos, a gente não chegou ainda nem perto da meta, então a gente está trabalhando para atingir, porque a gente tenta atingir o máximo de bairros e crianças o possível. Eu creio que esse ano a gente não vai chegar tão perto da meta, mas a gente trabalha até o último dia para conseguir os 5 mil brinquedos. E vale destacar isso, né, que nesse ano com mais dificuldade é o ano de fato que as pessoas têm que se mobilizar, né, porque a gente percebe que esse ano você corre risco de ter crianças sem algum tipo de presente, e o projeto muitas vezes entra em cima disso, né, de locais ou de crianças que não ganhariam nada. Realmente, a gente, nos anos de crise, é o ano que mais precisa. A pessoa carente, às vezes, para não dar um brinquedo, porque senão não vai ter o que comer. Então a gente entra para poder dar aquele espírito natalino. A gente pega para suprir um pouco da necessidade da população. E a pessoa acha que não, mas Batatais tem muita criança carente. Eu acho que quem principalmente se voluntaria e ajuda vocês, em especial no dia da entrega, acaba tendo essa característica, né, Júlia? Acho que também tem esse fator, né? Mais do que esse período de arrecadação, na entrega eu acho que vocês colecionam aí várias histórias emocionantes de... Sim, tem bastante criança que a gente não espera, que a gente vê muita coisa diferente, assim. E você chegou a encontrar com crianças depois da entrega? Já. Tem criança que ainda lembra, que pergunta se a gente vai no próximo ano. Assim. Acaba sendo essa a recompensa, né, Vinícius? É engraçado que eu tô desde o primeiro. Hoje tem muita criança que recebia brinquedo. Hoje são os pais das crianças que a gente entrega. A gente vê que, assim, que ele criou uma família e ele tá precisando, mas a gente vê que ele criou a responsabilidade e a gente se sente assim, que responsabilizado por ter ajudado a criar um pouco da criança. Perfeito. Repetindo então, para quem quiser fazer qualquer doação, período de entrega e o que se pode doar? Brinquedo usado também pode? Brinquedo usado, brinquedo novo. Se tiver algum detalhinho a gente conseguir consertar, a gente conserta também. A gente vai estar lá até na sexta-feira, das 7 às 7h30 mais ou menos, até às 22 horas. E pelo telefone 99184-8634, que a gente vai na casa pegar também o brinquedo usado, novo, qualquer colaboração. Perfeito. Júlia, quero agradecer a presença, parabenizar em seu nome a toda a equipe pelo trabalho e deixar aqui a educadora sempre à disposição de mostrar essa ação de vocês. Obrigada a vocês pela oportunidade, a gente está mostrando. Muito obrigada. Vinícius, obrigado pela presença sempre aqui com a gente deseja sempre sucesso e que de fato, né, nessa reta final aí da campanha as pessoas se mobilizem para poder colaborar. Eu agradeço o espaço que a educadora sempre dá para a gente, agradeço as pessoas que ajudam sempre a gente. E desejo um Feliz Natal. Muitas vezes das pessoas a gente vai encontrar, mas muitas que a gente não encontrar, já desejo antecipadamente. Maravilha. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, o tema é Batatais Futebol Clube, na companhia aqui do Lobanco. Nós voltamos já. De volta com a educadora em entrevista aqui na companhia agora do presidente Lobanco. Lobanco, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E nós estamos aí para prestar todo esclarecimento, responder todas as perguntas que forem feitas aí e sempre à disposição. Bom, vamos falar primeiro do amistoso aí, né, do Batatais, de como foi esse amistoso, qual foi a avaliação, né, até agora do time. Nós fizemos no sábado em Monte Azul um jogo treino, né, contra o Monte Azul. É uma equipe que está há mais tempo se preparando do que nós, né, do que o Batatais, mas a avaliação foi positiva. Claro que o resultado não, né? O resultado nós perdemos o jogo treino por 1-0,
Mas jogos assim dessa natureza, jogos treinos, existe até um certo quadro de tendência de arbitragem por conta né? Mas foi bem, a avaliação foi positiva, deu para a gente detectar mais ou menos aquilo que nós já prevíamos, né? Que nós precisamos ainda de algumas contratações pontuais, né? E nós já estamos tentando fazer, nos mobilizando para isso, né? O Fernando, o treinador, eu, o Juninho, o Bernardo, todo mundo se empenhando aí para que a gente possa dar esse reforço, né, essa sustentação, agregar novos jogadores para que a gente tenha uma equipe mais competitiva. E que de fato esse período é de afinação da equipe, de ver de fato o que precisa ser completado, né? E é por isso a importância dos amistosos. Perfeito, é uma avaliação e uma afinação também, né, para ver, mas a gente percebeu que o time está criando uma identidade, né? O setor defensivo, apesar da ausência do Guilherme e do nosso lateral esquerdo que não jogaram, mas se comportou bem, né? Nós tomamos um gol de bola parada e criamos algumas opções também de ataque. São, como volto a dizer, algumas contratações pontuais que teremos que fazer para reforçar mais esse grupo. É um grupo jovem, como nós dissemos, né? O desempenho dos jovens, o Pote e os outros meninos também tiveram um comportamento bom. Então isso é importante, eles têm consciência de que é uma grande oportunidade na carreira profissional deles também. Então nós estamos avaliando que não deixou de ser positivo, foi altamente positivo. E nós vamos agora lapidando, aprimorando a cada jogo treino, para que a gente entre aí no campeonato com bastante força. Perfeito. Com relação à estrutura, né? A gente tem ouvido vários elogios, né? Desde a questão do alojamento, do capricho e do cuidado que se está tendo com a equipe. Mais uma coisa importante que você abordou, Luciano, é a logística que foi comprometida em ser dada desde o princípio pelo Bernardo e por nós, né? Nós fizemos um esforço muito grande na recuperação do hotel lá, do Hotel Guanabara. Ficou um prédio que é antigo, mas que ficou com as adequações muito boas, com muita higiene, muita limpeza, as copeiras estão sempre acompanhando, o refeitório ficou de ótima qualidade. A parte de logística e de transporte, nós conseguimos agregar a Kombi. A intenção era o micro-ônibus, mas ainda não houve possibilidade de acerto por parte de documentos, algumas coisas assim. A parte de material de treino também de ótima qualidade, ainda não chegou tudo, não chegou nem 30% ainda do que era a nossa previsão. Por quê? Final de ano, a empresa é de renome, é a Rúmel, então ela tem uma carga agora nesse período muito grande, portanto ela está fazendo uma distribuição equitativa para que não deixe nenhum clube na mão, né? E o Batatais então recebeu os materiais de treino numa quantidade suficiente para treinar, mas não é toda a quantidade que nós temos acertado com o Eduardo Schmidt, que é o diretor-presidente da Rúmel, representante aqui no Brasil. Então eu acredito que a logística, a parte de alimentação, né, também nós adequamos lá com o restaurante do Dove, que é de ótima qualidade. Os jogadores estão extremamente satisfeitos com essa logística, né? A parte dos pagamentos, nós estamos rigorosamente em dia. O Batatais hoje, do dia 1º de novembro até então, não deve nenhum centavo para nenhum fornecedor e para nenhum atleta. Inclusive os funcionários de campo foram pagos todos. É óbvio, tem uma ou duas continhas que nós vamos pagar ainda hoje, porque não localizamos as pessoas para pagar, mas o Batatais está sendo conduzido dessa forma. Para você ter uma ideia, Luciano, nesses 2 meses, a parceria do Bernardo fez um aporte financeiro de aproximadamente R$170 mil em 2 meses. Isso é quase 60 o mês passado, e nesse mês chegou a 80 e ainda não terminou, porque nós temos mais alguns compromissos aí até o final do mês, a refiliação de 7 mil e pouco, CBF 2.500 e tal, e o dia a dia, que o dia a dia está sempre tendo
algum imprevisto, algum acréscimo, né, de situações financeiras e que estão sendo integralmente cumpridas. Eu queria ressaltar isso, para deixar bem claro. Já publicamos, agora no início do mês, toda a contabilidade do mês de novembro, é pública, está lá na sede do Batatais. Apresentamos isso numa reunião do Conselho que foi feita, uma pré-reunião do Conselho, ela foi até de certa forma meia informal, mas compareceram acho que 13 ou 14 conselheiros. Apresentamos toda a prestação de conta do mês de novembro. Estamos levando a contabilidade do Batatais diariamente. Se você chegar lá hoje, a qualquer momento, e dirigir-se ao secretário Alexander, quanto que o Batatais tem em caixa, o que o Batatais tem para pagar, quais os compromissos que o Batatais tem, qual a receita que o Batatais tem, você será informado imediatamente. Então é dessa forma que nós estamos trabalhando. E eu fico feliz que as pessoas tenham pelo menos sentido que houve uma mudança substancial nessa logística e que nos deixa mais motivado ainda para que melhore dia a dia. Com um trabalho de marketing diferenciado, né, Lobanco? Vamos falar um pouquinho das ações que estão sendo desenvolvidas no marketing. Exatamente, Luciano. Nós acertamos um contrato novamente com o Marcel, né, que já esteve conosco há algum tempo, não comigo, mas pelo menos na gestão do Dr. Moisés e parece que na do Luiz Antônio também. É uma pessoa extremamente profissional, um cara extremamente capacitado, em que tenho toda a confiança. E ele tem me deixado muito satisfeito, e eu gostaria até de frisar aqui, me perdoe, até divulgando o nome das empresas, mas é importante que as pessoas saibam. Ele tem conseguido resgatar empresas que estavam afastadas do Batatais. Isso é muito positivo. Quando eu ouço e vejo uma notícia de que uma empresa que não estava conosco há algum tempo, e cito aqui o exemplo mais recente, que foi o Lisotti, né, através do Eduardo e do Marcelo, pessoas que nós temos um apreço muito grande, uma relação muito boa e que são, inclusive, como se diz, quase integrantes do Batatais pelo histórico familiar que eles têm, né? O Batatais, o pai deles foi atleta do Batatais, né? O Lisotti, que eu tive o prazer de ver jogar também. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê o resgate dessas empresas, né? Elas voltaram a acreditar. Eu tenho certeza que elas não ficarão decepcionadas, porque nós vamos conduzir com toda seriedade, com toda honestidade, como tem que ser feito. O Marcel é uma pessoa extremamente capaz, em que posiciona as empresas de tudo que está se passando, respeita a empresa, dá suporte de visita, de orientação, toda a empresa. Nós tivemos uma visita aí também em alguns locais, no Supermercado Real, em alguns locais, no Nórico, que ele já está indo. Então, são empresas que nós estamos percebendo, os irmãos Ribeiro, mas eu não vou enumerar todas aqui, né? E nem deixar também de falar, porque aí eu estaria sendo injusto com algumas. Então, mas eu fico muito feliz com isso, de saber que nós estamos resgatando as empresas que estavam afastadas do Batatais. Isso é importantíssimo, fortalece, dá novo ânimo para nós, além do aporte financeiro, que é extremamente importante. Os contratos são realizados pelo ano todo, porque o Batatais tem atividade o ano inteiro, tem funcionários para pagar, tem energia para pagar, tem uma série de coisas, tem parcelamento do refis para pagar. Então, são uma série de compromissos e que tem que ter, obviamente, o aporte financeiro para que a gente possa cumprir tudo isso. E Lobanco, no último bloco nós estávamos falando da questão do marketing, e uma das mudanças é a questão do formato do sócio-torcedor, que tem atraído muita gente. Exatamente. Nós implantamos esse ano também, né? Se não me falha a memória, tinha sido implantado acho que em 2016. Nós demos uma ênfase maior nisso, né? Pelo menos focamos mais um pouco, né? Nessa campanha, né? Confeccionando banners, folders, adesivos. Contratamos a Roberta para fazer toda essa parte de divulgação, todo esse trabalho de divulgação, de captação do sócio-torcedor. Hoje nós anexamos também o trabalho do Lincoln, né?
que também está nos ajudando nessa área aí. Então, as pessoas que quiserem também fazer adesão por intermédio do Lincoln, é só entrar em contato no 99222-0554, vou só repetir, né? 99222-0554. Nós vamos também agora fazer uma base fixa, pelo menos até o final desse ano, ali no nosso alojamento, com a presença de um funcionário fazendo o cadastramento das 5h30 da tarde às 22 horas e no sábado das 9, estendendo-se até às 14 horas aproximadamente. Então a gente tem agora já alguns postos, né, que seriam, além da captação móvel que está sendo feita aí pela equipe da Roberta, do próprio Lincoln também, né? Nós temos agora alguns postos fixos, que é a sede do Batatais, o escritório da Roberta na General Osório, na TEM, né, na revista. Agora no nosso alojamento, lá no Hotel Guanabara, no antigo Hotel Guanabara, além do cadastramento feito manual e que depois a gente leva para a parte online e digitaliza tudo isso e já deixa tudo certinho para a pessoa fazer adesão. Tínhamos uma proposta inicial de uma meta de aproximadamente 300 sócios para esse primeiro ano, porque nós tivemos a informação da Total Player do Jameli, que o processo de adesão ele é lento ou relativamente lento, né? As pessoas têm que começar a absorver o que é o sócio torcedor e vão aumentando a sua capacidade de adesão. Então nós tínhamos uma proposta pelos medidores que ele tinha de público e presença de público nos estádios, que uma meta inicial seria em torno de 250 a 300. Nós estabelecemos 300, mas eu acredito que nós vamos até ultrapassar isso, né? Estamos fazendo todo o esforço para ultrapassar. Não temos ainda um apanhado do que foi feito, por conta de que a maioria das adesões foram feitas para pagamento agora após o dia 10 de dezembro, o que não proporciona o sócio-torcedor não se torna ativo enquanto ele não faz o primeiro pagamento. Portanto, ele não participa de nenhuma relação ainda de composição do quadro de associados. Isso deverá ser feito. Agora eu vou pedir para que o Jameli faça uma para nós, possivelmente até o dia 20 agora, para a gente ter já um norte de saber quantos nós já temos com adesão ativos, que são aqueles que já efetuaram pelo menos o primeiro pagamento e já estão, então, como sócio-torcedor. Renato, Carla e José Otávio com a mesma questão, né? Perguntando a respeito de produtos do Batatais Futebol Clube, né? Quando é que nós vamos ter camiseta, boné, material aí do time para adquirir, Lobanco? Olha, nós é uma posição que nós queremos incrementar também. Não tivemos ainda tempo hábil para isso, né? Nós estamos ainda tendo muito problema administrativo, muito problema de reconstrução, mas é um projeto que está conosco, sim, é importante, né? O pontapé inicial está sendo dado, nós conseguimos resgatar as camisetas retrô e já colocamos na loja da Silvia, na Costume Presentes, né? Já está disponibilizado lá. É óbvio que nós queremos disponibilizar um espaço ali no estádio para a gente montar a nossa lojinha, é fundamental isso. De início nós pretendemos desenvolver agora uma caneca com os jogos, né, do Batatais Futebol Clube. É uma gama de produtos, o Marcel já está se envolvendo nisso, nós não tivemos ainda realmente tempo hábil. Em relação até à camisa oficial nós estamos atrasados, eu peço perdão por isso, estava comentando aqui com o Luciano, nós fechamos uma parceria com uma empresa de grande porte do material esportivo e, portanto, ela tem uma sobrecarga muito grande no final do ano, porque todos os clubes estão confeccionando material, então nós tivemos um comprometimento aí de situações de material esportivo e etc., né? É nosso propósito disponibilizar também as camisas para os jovens, para as crianças, como foi feito na minha época, em 2010, 2011. Nós vamos, e outras ocasiões também acho que foi feito também, outros presidentes fizeram.
Então nós vamos disponibilizar, assim, é uma pena que nós ainda estamos um pouco atrasados, né? É uma gama de produtos que existe, boné, adesivo, chaveiro, copos, camisetas, uma série de coisas, né, que são inerentes à divulgação da equipe, né? Nós vamos incrementar isso ainda, não tivemos, não é uma promessa breve, não posso prometer isso para breve, nós estamos ainda, como vou ressaltar novamente, com muitos problemas administrativos, muitos, e que estão ainda impossibilitando a nossa retomada nesse sentido, mas é um projeto que nós temos sim e que pretendemos desenvolver. Dentro dessa linha, né, a gente sabe o quanto se tem conversado nessa questão de tornar o torcedor mais próximo e uma coisa que o Júlio coloca aqui, né, o Batatais tem um grande nome, né, tem um histórico e isso também ajuda a pensar essas ações de longo prazo, né, Lobão? Claro, o histórico e o nome do Batatais é interminável, né? Nós temos que relevar sempre isso. Uma coisa muito importante, Luciano, que nós implementamos esse ano também, foi o cartão do sócio-torcedor Mirim, né? Que é o jovem, aí, a criança, né, até 12 anos, que tem o seu cartão, quer dizer, olha bem como é importante, né? A criança já com 12 anos ser portadora do cartão Sou Torcedor sem custo, apenas o custo do cartão, que é de R$ 19,90, se não me falha a memória. Então, isso já dá uma importância de resgate ao jovem, à criança, que ele já se identifica com o clube, né? Então, e ele chega com esse cartão e ele vai ter acesso ao estádio com o cartão. Então, é um item extremamente importante que eu gostaria de ressaltar. E vou aproveitar um gancho aqui, Luciano, você me perdoe, mas eu tenho que fazer um agradecimento público aqui a um grande parceiro meu, que é o José Alves, que é um grande companheiro meu, e é uma pessoa que eu tenho um apreço todo especial e creio que ele tem por mim também, e pelo Batatais, também é um amante do Batatais. A única discordância que nós temos é que eu sou São Paulino, que eu sou corintiano e ele é São Paulino. Mas é uma pessoa que nos ajudou muito esse ano, nos cedendo todas as mesas do refeitório, todas as cadeiras do refeitório. A maca móvel, ele nos emprestou, cedeu temporariamente, mas com opção de compra por um valor bastante acessível. Então eu fico devendo, todas as vezes que eu falo às vezes em tantas pessoas, e esqueço de um grande amigo que é o Zé Alves e de um grande parceiro. Nos ajudou sempre, né, quando estava ainda à frente da Lotérica Ladeira, né, sempre nos ajudando. Um forte abraço, eu agradeço publicamente e que eu tenho certeza que sempre que a gente precisar ele vai nos atender, porque é uma pessoa que tem um apreço muito grande pelo Batatais. Jordão mandando abraços, continue com essa força e com certeza vai longe. O Osmar desejando muito boa sorte a você, os jogadores, e que tudo dê certo aí no próximo campeonato. Obrigado, Jordão, obrigado, Osmar. Pode ter certeza que nós vamos nos esforçar muito, não só eu, toda a nossa diretoria, né? O Zé Carlos, o Renato, o Gu, o Dedão, as pessoas que estão aí, na nossa diretoria é bastante extensa, mas as pessoas que estão mais ou menos mais no dia a dia lá, porque as outras pessoas têm seus afazeres também, né? Às vezes não tem disponibilidade de tempo, né? Como essas pessoas, principalmente o Dedão, que é um aposentado, que está lá no dia a dia, comandando a parte de patrimônio, junto com o Gu, né? O próprio Dr. Moisés, que está nos ajudando muito também, não lá fisicamente, pessoalmente, mas fazendo os contatos, né? É uma pessoa que tem uma relação muito grande. Então, eu fico muito feliz, nós estamos extremamente motivados, estamos colocando a casa em ordem e vocês poderão ter certeza, não se pode prometer nada no futebol, não se pode prometer nada. Mas o esforço que está sendo feito, direcionado a fazer o melhor, isso é o que nós estamos fazendo, com equilíbrio, pé no chão, seriedade, honestidade, comprometimento, pagando as contas em dias, e nós temos certeza que essa nossa administração vai deixar um legado muito positivo no Batatais.
altamente positivo, para que os nossos sucessores tenham uma tranquilidade maior, peguem o Batatais numa situação melhor e que possam desenvolver um trabalho melhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso comprometimento. Mais uma vez agradeço a todos, obrigado aí pela confiança, e nós estamos sempre à frente do Batatais para fazer o melhor. Perfeito. André, perguntando a respeito de contratações, como é que vocês estão avaliando isso nesse momento, ou se o time já está definido aí, só ao longo do campeonato que vai se pensar em alguma alteração? Não, o time não está definido, né? Nós estamos hoje, a nossa avaliação é que nós estamos na formação da equipe com 50%, 60% no máximo. A nossa parte defensiva, ela está bem já mais moldada, mais aparelhada ao que nós precisamos. Precisamos ainda de algumas situações de meio, de frente e goleiro. Nós estamos trabalhando com 2 goleiros só, nós já estamos à procura de um outro goleiro. Então nós estamos ainda, a nossa avaliação é que a nossa equipe está ainda, mesmo porque a política nossa foi de trabalhar com um grupo reduzido de jogadores, diferentemente dos outros anos, em que teve ocasião aí que tinham 70 jogadores para ser avaliado, 40 jogadores para ser avaliado. Isso dificulta muito o trabalho até da comissão técnica. Então nós primamos esse ano pelo um elenco reduzido, para que se possa fazer um aferimento melhor, e deixaremos sim algumas contratações, 3 ou 4, vai depender agora do fechamento. Nessa semana nós deveremos definir mais algumas pontuais e deixaremos mais algumas para o decurso do campeonato. Ou princípio, bem logo no princípio, ou na terceira rodada, nós vamos fazer uma avaliação para ver, mas nós vamos trabalhar com elenco enxuto, conforme é a própria determinação da federação, que são 23 atletas de jogo e 3 goleiros, né? 3 atletas que compõem a equipe e 3 goleiros. Perfeito. Carlos, parabenizando pelo trabalho e perguntando, Lobanco, a respeito da questão da gestão, né? Como é que vocês estão vendo, em especial a administração das dívidas passadas do clube e quanto isso afeta junto à federação? Nós tivemos bastante dissabores aí na nossa entrada com relação às dívidas, né, do Batatais. Haja visto que o Batatais, nós ainda não fechamos o passivo total do Batatais, porque os fornecedores às vezes não nos comunicam. Nós recebemos várias cobranças, mas alguns fornecedores também nem nos cobram mais, ou a gente não tem documentos lá que comprovem a dívida, mas nós conseguimos chegar a um passivo aproximado de 2.800.000, quase 3 milhões de reais, inclusive trabalhista, fornecedor e tudo. As dívidas que foram parceladas, nós estamos cumprindo, né? Parcelamento de CPFL, parcelamento de refis, tudo isso nós estamos pagando regiamente. Alguns compromissos pequenos de outras administrações, nós já saldamos alguns, né? Não existe possibilidade de saldar todos, né? Porque eu acabei de dizer aqui que o aporte financeiro em 2 meses foi aproximadamente R$170 mil. Então, se a gente for carregar recursos para saldar compromissos anteriores, eu acho que nós já teríamos extrapolado a cota de 300, 400 mil, que inviabilizar todo o nosso projeto de desenvolvimento durante a Série A2. Então, nós estamos administrando. Uma coisa eu posso garantir: a partir do momento que nós assumimos, e aí estão as pessoas em Batatais para dizer, tudo que foi assumido foi pago. Todos os fornecedores foram pagos regiamente. Os jogadores receberam os adiantamentos com 1 semana de antecedência ao prometido. Era para nós fazermos o adiantamento dia 22, 23, para eles viajarem antes do Natal. E até por uma questão de confecção de passagem, adquirir passagem, final de ano e tal, nós antecipamos e já pagamos quase todos na sexta-feira. Estaremos terminando de pagar entre hoje e amanhã
porque nós montamos planilhas de comprometimento, de receita, de despesa mensal, de contas a pagar, tudo certinho. Então, não tem como fugir disso e a gente está muito atento a tudo isso. E de fato é isso, né? Não adianta você só montar um bom time, um grande time e endividar ainda mais o clube, né? A gente percebe, inclusive, clubes grandes passando por dificuldade, perdendo patrimônio, porque perderam a mão nesse sentido administrativo. Claro, foi o que aconteceu com o Batatais. O Batatais, em 3, 4 anos, perdeu praticamente o patrimônio que não era utilizado para a prática do futebol, que seria as arquibancadas e o gramado. O patrimônio externo do Batatais, o Batatais perdeu quase todo, né? Nós perdemos a entrada da Santos Dumont, perdemos a entrada, quase toda a entrada do lado lá da rua de trás da Servibem, perdemos a sede. Então o patrimônio que é externo do Batatais, nós perdemos quase todo. E isso já estava caminhando até para o patrimônio que nós usamos para a prática do evento, que é as arquibancadas, o campo, etc. Felizmente, houve aí uma medida aí do Poder Municipal de nos ajudar, de fazer o tombamento, que foi muito importante também, mas administrar para que isso não ocorra novamente. E as dívidas que o Batatais tem, em que demore 4, 5 anos para ser paga por intermédio da cota da federação, será o caminho, nós não temos outro caminho. O Batatais não retirou esse ano da federação nenhum real. Porque quando cheguei lá, na primeira vez que visitei a federação, que levei um ofício pedindo um aporte financeiro para o presidente da federação, a hora que ele me mostrou a quantidade de bloqueio, eu até me assustei, né? Eu não consigo. Diferentemente dos outros presidentes que tiveram dívidas, mas que conseguiram resgatar alguma coisa. Por quê? Porque ainda não tinha chegado ao montante que chegou, né? Nós chegamos lá no dia que eu cheguei na federação, 3 dias antes tinha entrado um bloqueio de 1.636.000. Então, aí inviabilizou toda a nossa. Nós tínhamos montado um cronograma de um aporte financeiro, nem que fosse pequeno, da Federação Paulista. Mas isso não ocorreu, mas nem por isso inviabilizou o nosso projeto. Nós estamos aí, e o Bernardo é uma pessoa que está conosco, que tem palavra, cumpre, e está levando o projeto adiante, juntamente com todos nós, felizmente. Senão, eu acho que nós estaríamos até inviabilizados para o tal campeonato. Lobanco, eu queria agradecer a presença aqui, deixar o programa sempre à disposição para o nosso Batatais Futebol Clube. Eu tenho certeza que nós vamos ter aí cada vez mais boas notícias para o time, e eu espero ver exatamente isso, né? Boas notícias somadas aí com uma grande administração, com principalmente pé no chão, e você sabe que você pode contar sempre com a gente aqui. Obrigado, Luciano, mais uma vez agradeço a todos aqui da Educadora. Pode ter certeza, agora nós estamos alinhando toda a parte administrativa, nós estamos já bastante próximo daquilo que era possível, né, que era necessário fazer, inclusive, desculpa, vou me alongar rapidinho, por favor, com relação à adequação do estatuto, que nós já mandamos fazer a adequação do estatuto, para depois submeter ao conselho, já está sendo feita, né? Então, eu acho que nós estamos na reta final na parte administrativa. Estamos concentrando força agora na montagem do time, tá certo? Para que a gente possa ter uma união aí de um bom time, uma boa administração e a parte financeira equilibrada e administrativamente falando com bastante probidade, clareza, e é isso que nós pretendemos até o final do nosso mandato, e possivelmente faremos um sucessor que terá a mesma linha de conduta conforme a nossa diretoria desde o início desse projeto. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, e eu espero estar sempre à disposição de vocês. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista, e você fica agora na companhia da programação da TV Brasil.